Bem-vindo ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo. Hoje vou falar-te sobre o método científico. Vou começar por fazer uma breve abordagem acerca do que é uma investigação científica e logo de seguida passaremos a analisar o método científico, as várias etapas, a observação, o problema, a hipótese, a experimentação e a análise dos resultados e suas conclusões. Durante esta explicação vou apresentar-te um caso de uma investigação científica que culminou com a descoberta da penicilina e por isso aqui vamos usar essa descoberta da penicilina de uma forma a termos uma visão global do que é o método científico. O método científico é um processo contínuo e aqui vamos analisar, para terminar esta explicação, o que significa o método científico ser um processo contínuo. A investigação científica é um conjunto de procedimentos que é utilizada pelos investigadores para explicarem os fenómenos que ocorrem no mundo que nos rodeia. Ora, para fazerem essa investigação, têm que usar um método e esse método é designado método científico. Permite obter a informação que é fidedigna para entender os fenómenos, verificar e corrigir conhecimentos e aplicar os conhecimentos adquiridos. Tudo isto é possível graças à utilização do método científico. A investigação científica pode ter fins imediatos, como foi, por exemplo, a descoberta da vacina ou das vacinas para combater a Covid-19, ou pode ser de médio e longo prazo, com muita investigação fundamental, que às vezes nem se percebe a priori que alguma vez possa vir a ter utilidade, muitas vezes tem muitos anos depois. A investigação científica tem então algumas características principais. Quais são então as características de uma investigação científica? Ela é sempre um trabalho planificado, sem um plano não se leva a bom porto uma investigação científica, pretende arranjar respostas, parte dos conhecimentos existentes, por isso na investigação científica é sempre necessário recorrer a trabalhos já realizados, é qualitativa e quantitativa, dependendo do tipo de investigação, obtém resultados e é um trabalho de equipa. O método científico é, então, a metodologia que as ciências experimentais utilizam para realizar uma investigação científica com rigor, pois ela tem que ter uma linha de procedimento que toda a comunidade científica aceite. Isso, então, é aquilo que é consubstanciado no método científico. Compreende 5 fases básicas e são elas a observação, o problema, a formulação de hipóteses, a experimentação, que na realidade é o modo de testar as hipóteses, e a análise dos resultados e as respectivas conclusões. Esta é a sequência habitual e muitas vezes é preciso voltar um pouco atrás para poder continuar. Mas isso ainda iremos analisar já de seguida. A primeira etapa é então a observação. E em que é que ela consiste? Em recolher os dados que levam à formulação do problema, que é aquilo que se pretende explicar. Então, a observação é a primeira etapa. Para ela, utilizam-se os sentidos que podem ser utilizados de forma direta, por exemplo, quando estou a ver, quando estou a ouvir, ou indireta, em que se utilizam instrumentos. Por exemplo, utilizo também a visão, mas utilizo um instrumento de medida. Uso uma régua ou uso um telescópio. Isso é então a utilização dos sentidos de forma indireta. Para nos ajudar a perceber este método científico que tem algumas particularidades, vamos ver um caso de método científico em ação. Em 1928, um médico escocês, também microbiologista, Alexander Fleming, estudava bactérias de uma espécie, Staphylococcus aureus. Para isso, cultivava as bactérias em caixas de Petri. Isto é uma caixa de Petri com o aspecto habitual de colónias de Staphylococcus aureus a crescerem aqui na caixa de Petri. Em determinada ocasião, estava a preparar-se para deitar fora aquelas que já não utilizava e verificou
que algumas possuíam um fungo que estava a contaminar aquelas caixas de Petri. Como está aqui, um fungo a crescer. Ele constatou outra coisa. Ele já ia deitar as caixas fora, mas ele verificou que à volta do fungo não cresciam bactérias Staphylococcus aureus. Cresciam a uma certa distância, mas não cresciam mesmo junto ao fungo. Ele ainda observou que não era apenas numa caixa que isto acontecia, mas que era em muitas caixas em que havia o fungo a crescer. Ora, então o problema é a etapa que se segue à observação. E segue-se à observação porque é com base nas observações que é identificado um problema. O problema surge normalmente sob a forma de uma pergunta. Porquê é que ocorre este fenómeno? Quais os fatores que podem influenciar este acontecimento? Como é que é possível descrever estes factos? São algumas das questões que podem consubstanciar o problema associado às observações. As perguntas, então, que são feitas, orientam a investigação, no sentido de ajudar a explicar o fenómeno. O que é que aconteceu aqui com o nosso investigador Alexander Fleming? Então, ele observou em várias caixas de Petri que tinham o fungo que não cresciam bactérias Staphylococcus aureus muito próximo do fungo. Esta é uma caixa de Petri em que não havia o fungo e surgiu-lhe então um problema. E o problema posto foi porque é que as bactérias não crescem perto do fungo. Obviamente também é aquilo que nos suscita alguma perplexidade, porque é que não hão de crescer ali e crescem nos outros locais. Ao problema segue-se a hipótese. E o que é a hipótese? A hipótese é uma possível resposta para o problema. Esta hipótese formulada nem sempre é a explicação correta. É, no entanto, a explicação possível com base nos conhecimentos, nos tais prévios conhecimentos de que uma investigação científica parte sempre e que parece ser possível naquela situação. Ela, no entanto, numa ciência experimental, pode ser testada para ver se está correta ou então, se é necessário, criar uma nova hipótese. As hipóteses têm então como objetivo explicar as observações e, por isso, nas tentativas de desvendar o fenómeno, pode ser formulada mais de uma hipótese. Mas, quando se vai testar, testa-se uma hipótese. Guiam então essas hipóteses, guiam o planeamento das experiências que são feitas para compreender aquilo que está a ser observado. Continuando então aqui, o método científico em ação, na história associada a este médico microbiologista, o que é que aconteceu a seguir ao problema? Ora, ele pensou numa hipótese. O fungo produz uma substância que se difunde no meio de cultura e que impede as bactérias de crescer. Foi aquilo que lhe pareceu uma explicação lógica com base nos seus conhecimentos. Então, o fungo produziria uma substância que se difundia a partir dele próprio e ia impedir de alguma forma que as bactérias pudessem viver ali naquele ambiente. Então, o que é que teria que ser feito logo a seguir? A experimentação. Então é porque o método científico tem como etapa a seguir à hipótese a etapa da experimentação. Quando uma hipótese é bem feita, bem formulada, ela contém sempre previsões. Se isto acontecer, então deve acontecer aquilo. Então, isto quer dizer que eu vou esperar um resultado se a hipótese que eu coloquei estiver correta. Com base nesse resultado que é esperado, eu posso então testar a minha hipótese. Para testar a hipótese, tem que se fazer observações ou realizar uma experiência que está associada à previsão. As experiências têm que ser controladas, ou seja, serem realizadas de modo a permitir descartar as variáveis que possam mascarar o resultado. Então, é uma etapa importante quando se pensa na forma de realizar uma experiência em não acontecer isto, ou seja, não deixar que haja variáveis que mascaram os resultados. Tem que ser, essas variáveis são variáveis que têm que ser controladas. As variáveis que eu analiso têm que ser as únicas que são as responsáveis pelas alterações ou não daquilo que está a ser estudado. Continuando então aqui o método científico em ação, o que é que se vai seguir à hipótese de Alexander Fleming? Ele tinha uma previsão. Ele pensou que se
aquilo que ele estava a pensar era real, ou seja, que havia uma substância que se difunde no meio de cultura, então ele pensava que se tiver uma cultura líquida do fungo, que entretanto já tinha sido identificado como sendo do género Penicillium, então isso deveria evitar o crescimento dos estafilococos. Era esta a previsão que ele fez e, portanto, foi com base nessa previsão que ele foi pensar numa atividade experimental. Então o que é que fez? Fez uma experiência com uma cultura líquida dos fungos do género Penicillium, que eles tinham sido identificados como sendo responsáveis por este acontecimento, e foi avaliar de que modo é que eles afetavam ou não o crescimento das bactérias patogénicas Staphylococcus aureus. Estas bactérias são bactérias que causam infecções, algumas bastante graves. O que é que se segue então à experimentação? Segue-se a análise dos resultados e às conclusões. Os resultados de um teste, portanto, quando se faz uma experiência, eles podem apoiar ou contradizer a hipótese. Como comecei por dizer-te, quando se faz a hipótese não se sabe se ela é correta. No entanto, é aquilo que é a melhor explicação na situação em que se está presente. Ora, os resultados que apoiam uma hipótese não podem conclusivamente provar que ela é correta, mas significam que provavelmente ela é correta. Por outro lado, se os resultados contradizem a hipótese, então aquela hipótese provavelmente não está correta. É mesmo o mais provável. Mas não podemos esquecer-nos que podemos ter feito ali qualquer erro no nosso teste. Portanto, não podemos esquecer essa possibilidade, apesar de não ser geralmente esta a razão, mas sim que a hipótese não estava mesmo correta. Se não estiver correta e o problema continuar a ser interessante e importante para o investigador, o que tem a fazer é procurar uma nova hipótese que ajude a explicar o acontecimento. Então, voltando aqui ao nosso método científico em ação, já estamos na experimentação que foi feita por Fleming, ele próprio fez esta experiência, e o que é que ele pode ter tido como resultados? Podia ter um resultado em que, efetivamente, aqui havia o crescimento dos estafilococos tinha sido impedido pelos fungos, ou não. Na realidade, ele verificou que tinha evitado o crescimento de Staphylococcus aureus. Ora, isto era aquilo que ele previa com a sua hipótese. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os resultados apoiam a hipótese. Então, ele pôde concluir que os fungos do género Penicillium produzem uma substância que, entretanto, depois foi identificada como sendo a penicilina, que impede o crescimento de Staphylococcus aureus. Esta é então a etapa terminal desta sequência que começou com a observação, passou ao problema, a seguir foi colocada a hipótese, foi feita uma experiência e chegámos às conclusões após a análise dos resultados. Ora, então a descoberta da penicilina mostra-nos o método científico em ação. Começamos por ver que Alexander Fleming fez uma observação. Staphylococcus aureus não crescem próximo de um fungo contaminante. Reparem que foi por acaso, mas este acaso foi com um investigador que tinha capacidade de perceber que havia ali alguma coisa importante. Portanto, não é um acaso para qualquer um que não percebe nada do assunto, mas para uma mente que já está alerta para alguns acontecimentos. Surgiu-lhe então, em resultado desta observação, um problema: porque é que as bactérias não crescem perto do fungo, e colocou uma hipótese. O fungo produz uma substância que se difunde no meio de cultura e que impede as bactérias de crescer. Esta hipótese, lembras-te, que contém uma previsão. É que numa cultura de Penicillium líquida deveria haver controle do crescimento de Staphylococcus aureus. E foi isso que ele foi fazer quando realizou a sua experiência. Foi usar uma cultura líquida dos fungos, do género Penicillium, para verificar o seu efeito sobre o crescimento de Staphylococcus aureus. Quando fez a análise dos resultados, verificou que a sua hipótese era apoiada na medida em que a tal cultura líquida de fungos do género Penicillium evitou o crescimento das bactérias Staphylococcus aureus. Então, foi apoiada a hipótese, ou seja, havia uma explicação para este acontecimento. Será que a história ficou por aqui? Não, não ficou por aqui.
Fleming compreendeu o valor da sua descoberta, apesar da maior parte dos investigadores da altura achar que aquilo não tinha grande importância. Ele percebeu que era um potencial medicamento para combater infecções bacterianas e publicou em 1929 a sua descoberta no British Journal of Experimental Pathology. Houve, alguns anos mais tarde, alguns investigadores que consideraram que aquilo era uma descoberta importante e que desenvolveram uma forma de extrair e purificar a penicilina, que foram estes 3 investigadores, Florey, Chain e Italy, e realizaram, além disso, ensaios clínicos com essa penicilina que foi extraída. Em 1941 teve início a produção industrial de penicilina como um medicamento antibiótico. Foi, na realidade, o primeiro antibiótico que foi descoberto e utilizado. E esta descoberta foi reconhecida ao ser dado o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1945 a 3 investigadores. Fleming, como o inicial investigador que descobriu a penicilina, o seu efeito, Florey e Chain. Foi deixado de fora Italy, infelizmente porque foi mal apreciado o seu papel no processo e por isso não lhe foi concedido o Prémio Nobel, tendo mais tarde, muitos anos mais tarde, sendo-lhe concedida uma honraria que foi ser dado um doutoramento honoris causa de medicina a uma pessoa que não era médico. Portanto, Norman Italy não era médico, mas quando foi percebido que efetivamente ele tinha sido muito importante para que a penicilina pudesse ser um medicamento utilizável com alguma facilidade, então foi-lhe dado esse doutoramento honoris causa, excepcionalmente numa universidade em que isso não acontecia a não médicos. Só por curiosidade, tem aqui uma placa da penicilina, o primeiro antibiótico, foi primeiro usado para tratar infecções aqui neste local, que é a Enfermaria Radcliffe da Universidade de Oxford. Portanto, estes ensaios clínicos que foram feitos aqui, foram feitos então nesta enfermaria da Universidade de Oxford. Então, o método científico, como pudeste ver, tem esta sequência muito bem definida de etapas. Começa-se por se fazer a observação, o que é que se vê na natureza, pensa-se num problema, porque é que um determinado acontecimento ocorre. A seguir, formulamos uma hipótese. É uma resposta possível para o problema. E a partir daí, podem-se fazer predições. Posso antever o que é que será possível acontecer se aquela hipótese for verdadeira. Em resultado destas predições que têm que ser testáveis, recolhem-se dados para testar as predições. Muitas vezes esses dados podem vir da experiência, da literatura, de novas observações. Muitas vezes isso vai fazer pensar sobre o assunto e é necessário refinar ou alterar, ou expandir, ou mesmo rejeitar as hipóteses. E então, nesse caso, o que é que tem que se fazer? Volta-se para se desenvolverem predições testáveis e poder novamente continuar aqui o nosso processo de método científico. Quando as nossas predições se confirmam, então podem-se formular teorias. Uma teoria deve ser coerente com os dados disponíveis e com outras teorias. Não quer dizer que, quando mais dados se lhe juntarem, essa teoria não tenha que ser revista e, eventualmente, mesmo modificada. As teorias, muitas vezes, fazem com que sejam feitas mais observações e, então, continua aqui o nosso método científico. Portanto, um processo contínuo em que os vários problemas vão surgindo e vão melhorando cada uma das outras etapas. Na maioria dos casos, o método científico é então um processo iterativo. O que é que isto quer dizer? Que é um ciclo. Portanto, não chega ao fim e acabou. Não. Ele chega, digamos, ao fim, que eram as tais conclusões, mas essas conclusões levam a outra coisa e, por isso, continuamos a andar aqui no nosso método científico. As conclusões do método de uma investigação científica são consideradas fiáveis
quando a correta aplicação do método científico faz com que elas possam ser obtidas repetida e indefinidamente. Ou seja, uma experiência que foi feita uma vez e mais ninguém consegue repetir e obter os mesmos resultados não é fiável. Por isso, para ser fiável, portanto, para confiar nos resultados, é preciso que esses procedimentos possam ser repetidos e obtidos os mesmos resultados. Sendo assim, podemos ver que fazer uma pergunta com base no conhecimento atual leva à formulação de uma hipótese, que por sua vez desencadeia esta outra etapa de recolha de dados. Esses dados podem rejeitar ou não a hipótese. Se eles rejeitarem a hipótese, aumentou o conhecimento. Apesar de eu ter chegado à conclusão que aquela hipótese colocada não se verifica, eu fiquei a saber isso. E isso é conhecimento, é saber que não se verifica. Por outro lado, se eles não rejeitam a hipótese, então quer dizer que a hipótese se verifica e isso também aumentou o meu conhecimento. Passei a saber que aquela hipótese é uma explicação possível para aqueles factos. Utilizando então aqui o método científico, aquelas etapas de que nós estivemos a falar, qualquer método científico começará com uma observação, aqui representada pela lupa, não tem que ser nada com a lupa, mas também às vezes a leitura da informação já divulgada por artigos científicos. Isso faz parte aqui desta etapa inicial de recolha da informação. Isso vai fazer com que surja uma pergunta, é o nosso problema. A seguir surgem as hipóteses, formular uma hipótese e a recolha de dados numa ciência experimental realizada na experimentação. A análise dos resultados e conclusões estão aqui em que aumentamos o nosso conhecimento. Quando se analisam os resultados, se obtêm conclusões, quer seja, como acabaste de ver, porque se conclui que aquela hipótese é aceite ou que não é aceite. Tudo isso é o aumento do conhecimento. Ora, sendo assim, só para te chamar a atenção aqui de alguns itens que é mesmo muito importante, é sem dúvida o que é uma investigação científica, o que é um método científico, as várias etapas do método científico e, finalmente, o que é a tal teoria. A teoria é quando juntamos várias conclusões que podem ser generalizadas. É importante compreender a importância do método científico para a aceitação pela comunidade científica dos trabalhos de investigação, porque há esta sequência que já é reconhecida como sendo uma forma de chegar a resultados fiáveis. O caráter dinâmico da investigação científica, podemos andar para a frente e depois ter que voltar atrás para poder continuar. E o que a investigação científica é um processo em perpétuo movimento. A investigação científica irá sempre continuar enquanto houver pessoas que se interessem por aquele tema. Se te interessas por saber mais alguma informação sobre o método científico, eu tenho uma ficha informativa sobre o método científico que pode ser adquirida numa plataforma que é a Hotmart e que tem um link aqui no YouTube e que é uma ficha de informação. Aqui está a síntese, vou só apresentar algumas das páginas. Aqui tem uma sequência das várias etapas, tenho uma descrição por tópicos, coisas mais importantes para saber, tenho um exemplo também da utilização do método científico com a descrição de cada uma destas etapas e que poderás considerar útil adquirir.